Boa noite. O nosso grupo vai falar hoje sobre relações sintagmáticas e paradigmáticas. E o nosso grupo é composto por mim, Luciana, Fabiana, Vanderleia e Gabriel. Bom, vamos dar início então. Relações paradigmáticas ou associativas. Conjunto de unidades suscetíveis a aparecer no mesmo contexto. Servem como modelo ou orientação para a linguagem. Estão associadas na memória. São palavras com algo em comum. Ao contrário das relações sintagmáticas, elas se dão na ausência. Pertencem ao uso da língua. Exemplo, leitura. Esta relação é paradigmática com livro, leitor, ler, livraria, biblioteca, mas só um desses será válido no enunciado produzido. Neste caso, todas as palavras podem ser substituídas dependendo do contexto. Então, estou a ler. Estou pode ser substituído por estou a ler. Por quê? Quero, porque detesto, porque vou, porque sei, etc. Então, a palavra ler pode ser substituído por estou a, ao invés de ler, comer, escrever, correr, etc. O paradigma constitui uma reserva em nossa mente. São palavras que se assemelham, se associam ou têm significados iguais, que possam ser escolhidos para se formar uma frase. Passo a palavra para o meu colega. Como a colega já falou, os paradigmas, por exemplo, assim, ó, lealdade, felicidade, amorosidade, são relações que elas estão tanto no significante quanto no significado. Elas são parâmetros, elas servem como parâmetro, entendeu? Elas, como é que eu posso explicar para vocês? Elas dão uma ideia e elas podem ser mudadas. Elas também estão na ausência, por exemplo, assim, ó, como ela falou ali. Eu estudarei, como é que está o exemplo ali? Estou a ler. Estou a ler. Então tu pressupõe várias outras coisas, além do que está ali. Já nas sintagmáticas não. Aqui diz assim, ó. As relações paradigmáticas, elas podem estar tanto no plano da expressão, nas oposições fonológicas, quanto no plano do conteúdo, gramatical e léxicas, né, nos campos semânticos. Declinações, conjugações, desinências, artigos, preposições, advérbios. Elas pressupõem uma ideia, elas dão orientação de alguma ideia, tá? Quer dizer, assim, não é uma coisa certa, elas abrem para outras coisas. E elas estão em tudo quanto é lugar na língua. Em todas as línguas elas existem, elas estão em várias coisas. Bom, aí depois de nós vermos as relações paradigmáticas, nós temos que sempre pensar em paradigma com sintagma. Então nós vemos aí que diz, sintagma, relações, né, as relações delas. Tudo que compõe um estado de língua pode ser reduzido a uma teoria dos sintagmas e uma teoria das associações. Seria necessário poder reduzir dessa maneira cada fato à sua ordem, sintagmática ou associativa, e coordenar toda a matéria da gramática sobre esses dois eixos naturais. Lendo assim parece grego, mas aí nós temos uma explicação. Tá? Então o que diz ali? Ó? Que as relações sintagmáticas elas se dão nós colocamos em vermelho, baseiam-se no caráter linear do signo linguístico. Linear sugere uma linha. Então essas relações sintagmáticas elas se dão em linha, numa sequência. Nunca num quadrado. Se vocês imaginarem uma linha, imagine uma relação sintagmática. Ela é na sequência da outra. E ela diz que exclui a possibilidade de se pronunciar, lá em cima, ó, que exclui a possibilidade de se pronunciar dois elementos ao mesmo tempo. Eu não posso pronunciar fome e cachorro ao mesmo tempo. Aí não estaria uma relação sintagmática. Mas eu poderia dizer, estou com fome. Então, estou alguma coisa com fome. Mas ela não existe em palavras isoladas, e sim numa relação, em algo que eu tenha sentido. E ela diz assim, a língua é formada, na sequência, a língua é formada de elementos que se sucedem, um após o outro, linearmente, isto é, na cadeia da fala. Então a relação de sintagma, ela se dá, segundo o Saussure, basicamente na fala. Ela só existe porque nós falamos, e nós não vamos falar sem sentido, por isso não podemos falar uma palavra isolada da outra.
E aí está o caráter linear. Depois, o sintagma se compõe sempre de 2 ou mais unidades consecutivas. E ali tem exemplos para vocês. Ó. Reler, contra todos, a vida humana, Deus é bom, se fizer bom tempo, sairemos. Por que a gente separou ali? Ó? Reler. Porque se eu separar os termos, eu ainda tenho sentido. Ó. Reler. Então, ler de novo. Porque o re me sugere uma repetição. E o ler me sugere que eu estou fazendo uma leitura. Mas se eu disser só ler, eu tenho o paradigma. Se eu disser reler, eu tenho um sintagma. Ah? E quando eu digo, olha, sempre 2, né? 2 ou mais, nunca sozinha. Contra todos. Contra o quê? Contra alguma coisa. Então, contra todos. A vida humana. A vida. Mas pode ser a vida humana, a vida animal, a vida vegetal, a vida lunar, a vida do ectoplasma, algo assim. Deus é bom, se fizer bom tempo, sairemos. No sairemos tem sair e tem o emos. Quando eu digo sairemos, eu dou uma noção de sintagma linear do plural, porque eu estou conjugando o verbo. Mas se eu disser só sair, eu tenho ainda um termo, um verbo que me sugere uma ideia. E depois eu sigo ali, ó, para nós entendermos melhor esse caráter linear. Colocado na cadeia sintagmática, já no conjunto cadeia, um termo passa a ter valor em virtude do contraste, ou que estabelece com aquele que precede ou sucede. Lembra que a gente usou o termo reler? Então, o contraste, reler. O que precede é o re, que está tendo uma relação com o ler, que me sugere uma ideia sintagmática de que eu estou lendo de novo. Ou o termo que sucede, que é o ler. Se eu colocar só re, não digo nada. Mas se eu colocar reler, refazer, repor, então o que está sucedendo está me dando um sentido naquele verbo, naquele termo que precede. E ele diz assim, aí a questão da oposição, em virtude desse seu caráter linear. Então, se eu tenho oposição, eu tenho algo que me sugere na mente o contrário, porque é uma oposição. Quando ele diz assim, hoje fez calor, é uma frase, é uma linha, é um sintagma. E ele, por exemplo, não podemos dizer G antes de hoje, na palavra hoje, né? Se eu disser G-O fez calor, eu digo alguma coisa? Não, a palavra só existe na relação porque eu tenho o O e o G, que juntos eles têm um sentido linear e me formam uma palavra. E aí nós separamos todos, ó, não posso dizer O ao mesmo tempo que G, porque a relação sintagmática ela não é simultânea. Ela é precedente e, como diz lá em cima, é um que precede e outro que sucede para darem sentido a esta relação sintagmática. Ó, K simultaneamente com lor, não consigo falar. Vocês imaginaram a gente falar calor, juntando o K e o lor? Não teria uma palavra. Tá? E aí, por isso diz ali, ó, é impossível esse tipo, para ver o sintagma. Perdão, aqui. Ó, essa cadeia fônica, que tem a ver com o som, né? Que faz com que se estabeleçam relações sintagmáticas entre elementos, elas se compõem. Como a relação sintagmática se estabelece em função da presença de termos precedente e subsequente, que nós já falamos, Saussure a chama também de relação impracentia, ou seja, de relação de parentes. Tá? Ela é uma relação de parentesco. Não existe um sem o outro. E ali, para nós termos uma ideia melhor, colocando ela, ó, por outro lado, fora do discurso. Ali ele estava usando a mesma frase. Hoje fez calor. Eu tenho uma relação sintagmática porque eu tenho uma sequência que hoje fez alguma coisa, calor. Mas também na minha mente eu posso, como é uma situação de oposição, é uma relação sintagmática porque o hoje me lembra de quê? Do ontem. E fez me lembra do passado, me lembra do faz. O calor me lembra do frio. Aí tem uma relação sintagmática quando a gente coloca fora do discurso, analisando uma frase. E ele diz, estabelecemos uma relação, nesse sentido, quando nós temos uma frase, nós estabelecemos uma relação de associação. Então, ela é uma relação de parentesco, o sintagma tem uma relação de parentesco, quando eu tenho uma palavra onde ela me sugere um termo precedente e um descendente. E eu tenho na frase, quando eu tenho ali, ó, no discurso, ó,
uma relação associativa que é chamada de in absentia, que quer dizer justamente associação. Então, quando ela tem uma relação de oposição, é uma relação de associação. Quando ela tem uma relação de complemento com o termo ascendente e descendente, ou subsequente e antecessor, eu tenho uma relação no sintagma de parentesco. Então, são elementos, porque os termos ontem, faz e frio, que eu já falei para vocês, eles estão presentes no discurso na nossa mente. Porque a Saussure diz que são elementos que se encontram na memória do falante, numa série mnemônica virtual. Porque quando eu digo uma frase, hoje fez calor, na minha mente, eu sei a diferença do hoje para o ontem, do fez para o faz, do calor para o frio. Mas eu me faço entender que hoje fez calor porque eu conheço o que é o frio, o que é o sentido de fez com faz e o que é o sentido de hoje com o ontem ou o amanhã. Então essas são as relações paradigmáticas que nós temos, sintagmáticas, que nós temos de parentesco e de associação. Tá? O parentesco quando ela está num termo e a associação quando ela está num contexto. Agora eu passo a palavra para o Gabriel, que vai continuar para vocês. Pode passar adiante, sempre. Mais adiante um pouquinho. Bom, falando ainda, né, do sintagma, se trata de relações onde há uma reciprocidade, né, onde os termos coexistem. Os elementos coexistem nessa cadeia da fala, nessa linearidade que nós colega mencionava. Tá? E essas relações existem em vários campos da língua, né? Como nós temos ali fônico, mórfico e o sintático. Tá? O sintagma, em sentido lato, é toda e qualquer combinação de unidades linguísticas na sequência de sons da fala a serviço da forma, uma rede de relações da língua. Então, Saussure diz que todos os tipos de sintagma pertencem à língua e não à fala, e a liberdade que gozam é aparente, uma vez que se trata de uma liberdade vigiada a dos sintagmas na fala. Então, existem, primeiramente, frases feitas, né, pré-concebidas, que são conhecidas como os clichês, nas quais não há nenhuma modificação. Nós temos alguns exemplos ali. Ora essa, ora bolas. Não diga, pois é, veja só. E agora? Dar com os burros na água, é isso aí, etc. Né? São marcas da oralidade. Né? Continuando aqui, nós temos a analogia e os neologismos. Né? Eles são construídos através de formas regulares, tá, que pertencem à língua. Tá? Como dizia Saussure, cumpre atribuir à língua e não à fala todos os tipos de sintagmas construídos sobre formas regulares. Temos os exemplos: incolorável, né, que se refere a incolor, imperdoável, infatigável, enfim. Em outras palavras, a própria potencialidade da língua possibilita sua criação através do que Saussure chama de analogia, uma vez que tais formações só se tornam possíveis pela lembrança de um número suficiente de palavras semelhantes pertencentes à língua. É o que ocorre com a nossa memória, né? Ela associa a outras palavras que nós já temos conhecimento. Para Saussure, na maioria dos casos, torna-se difícil classificar o sintagma como pertencente à fala ou língua, porque ambos os fatos, social e individual, concorreram para produzi-lo em proporções impossíveis de determinar. Falando sobre as relações associativas, né, ou paradigmáticas. Né. Então, Saussure também adverte que, enquanto um sintagma suscita em seguida a ideia de uma ordem de sucessão de um número determinado de elementos, os termos de uma família associativa ou paradigmática não se apresentam nem em número definido, nem em uma ordem determinada. Se associarmos desejoso, caloroso, medroso, etc., ser-nos-á impossível dizer antecipadamente qual será o número de palavras sugeridas pela memória ou a ordem em que aparecerão. Então é uma coisa que a nossa memória faz de modo aleatório, né? Não tem uma ordem específica.
E aqui nós temos então a respeito da terminologia subsidiária, né, o que isso se chama de relações sintagmáticas, né. Então, alguns outros autores, né, deram outros nomes, né. Nós tem aqui relações, contiguidades e de contraste, né. Então, as relações associativas são correlações para esse outro autor aqui, similaridades para Jacobson e oposições para Martinet. Assim, gurias, quando ele fala em paradigmas, ele também fala em relações associativas. Por que associativas? Porque tu associa a outras coisas, entendeu? Ou seja, enquanto as relações sintagmáticas, elas seguem, como a Vanderleia falou, uma linha, as paradigmáticas não. Tu pode, daquela palavra ou daquela expressão, tu pode pensar 1001 coisas. Enquanto nas sintagmáticas, não. Tu tem que seguir, tu vai direto ao objeto, entendeu? E nas relações paradigmáticas, não. Tu pode explorar várias outras coisas. Podem ser substituídas. E daí elas podem ser substituídas, ou seja, ela te permite outras associações. Tá? Bom, Olha só, então, obrigada. esse é o nosso trabalho.